Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, com uma reflexão muito poderosa e muito transformadora, de uma virtude que muitas vezes fica esquecida, mas que transforma vidas. Vamos falar sobre a temperança. A virtude da temperança, também conhecida como domínio próprio, como equilíbrio, e como ela é essencial para uma vida equilibrada, plena e alinhada com os ensinamentos de Cristo. Então vamos refletir sobre essa virtude. A palavra temperança, ela pode parecer antiga para algumas pessoas, mas o seu significado é profundamente atual. Porque se trata de domínio próprio, da capacidade de controlar os nossos desejos, emoções e impulsos, especialmente quando esses nos afastam da vontade de Deus. Na carta aos Gálatas, Paulo nos apresenta o fruto do Espírito. E ele termina a lista com essa virtude tão poderosa. Está em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E note que domínio próprio está lado a lado com amor, com paz e alegria, que a gente fala tanto aqui, que são pilares para uma vida plena. E isso nos mostra que sem temperança é difícil sustentar as demais virtudes. Jesus foi o nosso maior exemplo de vida e fé, e ele demonstrou temperança em muitos momentos. Foi perseguido, foi humilhado, foi traído e mesmo assim respondeu com mansidão, firmeza e equilíbrio. Não se deixou dominar pelas emoções ou pelo ego e nos mostrou a verdadeira força que está no autocontrole e na confiança em Deus. Todas as discórdias, as desavenças, as vinganças são frutos de um egocentrismo. Ninguém pensa no todo, apenas em si mesmo. Observe isso. E isso está muito atual. Um exemplo marcante na Bíblia, quando Jesus jejuou por 40 dias no deserto. E ele resistiu a esses dias, resistiu a muitas tentações. Em Mateus 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui nós vemos como a temperança é alimentada pela palavra de Deus. Não é sobre reprimir sentimentos, gente, ou necessidades, mas sobre saber o que realmente nos nutre, a vontade de Deus. O livro de Provérbios também nos alerta: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está em Provérbios 25, versículo 28. Uma cidade vulnerável, exposta. E é assim que ficamos quando perdemos o controle sobre nossas atitudes. Nós somos levados pelo medo, pela raiva, pela ansiedade ou pelos desejos da carne. E o resultado disso é sofrimento, culpa e desequilíbrio. A temperança, portanto,
é a muralha que protege a nossa alma. É a ponte entre o querer e o fazer. Presta atenção nisso. O nosso equilíbrio, o nosso autocontrole é a ponte entre o querer e o fazer, entre o impulso e a sabedoria, entre a reação e a escolha. E muitas vezes não temos poder sobre as situações externas, mas nós temos poder sobre as nossas respostas, sobre como nós agimos ou reagimos diante das situações externas. Isso é viver em plenitude. Escolher com consciência, guiados pelo Espírito e não pelas emoções desordenadas. Temperança é prática diária. É dizer não ao que nos afasta de Deus e sim ao que nos aproxima dele. É lembrar que liberdade não é fazer o que se quer, mas ter força para fazer o que é certo. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas ter força para fazer o que é certo. E como intenção para o dia de hoje, diga para você mesmo: eu escolho desenvolver o domínio próprio com a ajuda do Espírito Santo, buscando em Deus a força para controlar meus impulsos e agir com sabedoria. Escolha ter autocontrole, ter mais equilíbrio. Isso é escolha, isso é prática diária. E como prática, escolha uma área da sua vida em que você se sente perdido, que você sente que você perdeu o controle. Pode ser o emocional, o alimentar, o uso do celular, a forma de reagir a críticas. Várias situações. Reflita sobre isso. Quando você perde o seu controle? Faça uma oração sincera e peça ajuda a Deus. Ao longo do dia, quando sentir o impulso de agir automaticamente, respire fundo, se conecte com Deus e escolha a temperança. Lembre-se desse devocional. Lembra, gente, que temperança não é fraqueza, é força. Não é passividade, é maturidade. Não é reprimir, é alinhar-se com a vontade de Deus. E que Deus nos fortaleça, que a gente seja capaz, cada vez mais, de viver com domínio próprio, sabedoria e plenitude. Eu quero te convidar para visitar a aba de shorts, agora aqui no YouTube, e fazer uma oração sobre a temperança. Se você gostou desse devocional, se fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com seus contatos, com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Deixe seu comentário aqui, eu vou adorar responder e eu te espero amanhã no nosso próximo devocional. Fique com Deus.